A gente tem um jogo de cenários aqui que é o seguinte: onde o Cássio se encaixa entre os maiores ídolos da história do Corinthians? Se vocês quiserem botar outro, vocês podem. Na nossa lista temos Cássio, Rivelino, Sócrates, Neto, Marcelinho Carioca, Vladimir, que é o cara que tem mais jogos na história, né, com a camisa do Corinthians, e o Ronaldo Fenômeno. Não é o Ronaldo Fenômeno, mentira. É o Ronaldo... O Giovanelli... Agora o tô olhando Ronaldo ali. Fenômeno também. Ah, não, mas é o Ronaldo tá Fenômeno. ali. O Ronaldo Fenômeno. Porque com certeza aí, eu não sei se a foto não tá casando com o nome ou o nome não tá casando com a foto, porque o Ronaldo Giovanelli... porque eu acho que o Ronaldo... Não tá Ronaldo Giovanelli. Eu acho que é o Fenômeno, né? É que eu acho que eu acho que se é para ter um Ronaldo, claramente para mim é o Ronaldo Giovanelli, até à frente do Ronaldo Fenômeno, que eu sei que representa muito para uma geração inteira aí. Sim. E tal. Eu fiz já, acho que polêmicas vazias clubistas sobre isso, assim. Para mim o Cássio é o melhor e maior goleiro da história do Corinthians. Melhor também? Melhor, eu acho que no geral sim, assim, você vai dizer, o Dida agarrou mais do que ele, mas por pouco tempo, assim, tem que ver o que o cara era no Corinthians. Eu acho que o Dida tem até briga, mas com o Ronaldo eu acho que não tem nem discussão sobre qualidade. Eu acho o Cássio bem mais goleiro que o Ronaldo, e é o cara mais vencedor, assim. Ele tem que estar entre os 10, eu não tenho nem dúvida. Eu não sei, o Mauro e Pretz aí conhecem mais. Entre os 10, sim. Assim, como goleiro, o Ronaldo para mim já está naquela distinção que eu faço de goleiros de outra época. Mas o próprio Ronaldo Giovanelli... O Gilmar é o maior goleiro, assim, mas é uma outra época, né? E o Gilmar também tem uma história maravilhosa no Santos também. Não que ele não tenha tido no Corinthians de 51 a 60, mas inclusive o Gilmar, depois de uma derrota de 7-1 para a Portuguesa, o Gilmar foi afastado, até com fama de gaveteiro, para você ver, ele falhou. E o Gilmar tinha isso na história. Santos, Seleção Brasileira e Corinthians. O Gilmar era um goleiro de... talvez o maior dos goleiros, até porque tetracampeão 2 vezes pelo Santos, 2 vezes pelo Brasil, e o Gilmar tinha grandes falhas. O Gilmar era um goleiro de grandes falhas, como o Cássio também é. É maldoso o que eu vou falar, você pode até falar por conta do adversário, mas o pênalti que ele tomou do Lucas Lima no Paulistão do ano passado, eu acho que é o único pênalti que você pode falar que foi um frango. E olha quantas histórias o Cássio, inclusive contra o Palmeiras em 2018, ele fez, né? O Cássio é um goleiraço. O Cássio era um cara que era um goleiro grande e virou um grande goleiro. E é fundamental na história do futebol mundial, porque ele fez o Corinthians ganhar a Libertadores, ele fez o Corinthians ganhar o Mundial de Clubes, e tudo que ele conquistou em grandes times do Corinthians, como em 2015, em grandes histórias, superações corintianas 2017. E o próprio Ronaldo Giovanelli, acho até de uma maneira muito bacana, coloca o Cássio muito melhor do que ele, que eu acho até que não seja. Assim, em qualidade, eu acho que Gilmar e Dida são melhores goleiros do que o Cássio. Mas para a história corintiana, e aí a gente está falando de idolatria, nem todo craque é ídolo, nem todo ídolo é craque, o Cássio está no panteão dos 10. Não está mais como craque, não se discute o Rivelino, não se discute o Marcelo, quer dizer, se discute muito o Marcelo Carioca, Sócrates, o próprio Neto, tal, mas eu acho que o Cássio já está, o Vladimir, uma história até por ser quem mais jogou com a camisa do Corinthians, aí você tem mais antigos, tipo Neco, não vamos entrar por essa história, tal, que é o primeiro busto corintiano, Neco, tá? Mas eu acho que top 10 o Cássio está, e pode chegar ao top 5, mas ainda acho que Marcelinho e Rivelino são os maiores. Pretzel, você consegue, dessa lista, você colocaria alguém pra gente colocar? Claro, acha que vamos lá. Mais alguém? Vamos lá. Primeiro que eu fiquei muito surpreso em 2012, que grande parte da mídia paulista não conhecia o Cássio. Quando o Cássio chegou contratado pelo Corinthians vindo do PSV. E eu acompanhei a trajetória do Cássio lá no Grêmio, né, e até o Grêmio negociou rapidamente porque o Grêmio precisava de dinheiro. O Cássio era o terceiro goleiro na época, então vendeu o Cássio por 1 milhão de euros para o PSV, na época que o Grêmio tinha caído para a segunda divisão. E muita gente já falava, esse goleiro vai ser muito bom. Aí ele chega e vira reserva do Júlio César. O Júlio César falha num jogo que eu e o Mauro estávamos juntos, mais um, Mauro. Corinthians e Ponte Preta. Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu. Foi 3-2 para a Ponte, o jogo único do mata-mata, das quartas de final. E aí o Corinthians é eliminado e pegaria o Emelec no Equador na quarta-feira. Na segunda-feira, o Tite barra o Júlio César e coloca o Cássio como titular, e aí a história toda que nós já sabemos, ele vira talvez sim o maior goleiro da história do Corinthians, não sei se o melhor, mas talvez o maior. Mas nesse cenário aqui, Tainá, eu me posiciono sempre, né? Para mim o Cássio está em sexto aqui, nesse cenário. Para mim ele só fica à frente do Ronaldo Fenômeno. Para mim aqui, ó, Rivelino, Sócrates, Neto, Vladimir, Marcelinho, não pela ordem, os 5 primeiros na frente do Cássio, e o Ronaldo na 7ª posição, neste cenário aqui. Eu coloco o Cássio em 6º lugar.
Entendi. Tô olhando aqui, peraí, que eu tinha achado um... Tem uma galera falando... Tem um perfil, inclusive o nome do perfil é Fã do Craque Neto. Mas esta pessoa está questionando, o Neto tá e o Guerreiro não. Vocês acham que o Guerreiro deveria estar? Não. Então, a importância do Guerreiro é muito grande, mas assim, até inclusive ele tem couro na Neoquímica Arena, ele tem a saída dele para o Flamengo, até por coisas que ele até criou. Faz ele não ser esse ídolo. Assim, ele é importantíssimo. Aí, de novo, aquela questão do ídolo, craque, da importância. Pô, o Guerreiro fez os 2 gols do Mundial, do Bimundial de 2012, né? Mas aí, em 1º de fevereiro de 2014, ele estava sendo esganado. Claro, não estou falando que esse é o torcedor do Corinthians, claro que não é um bandido. Estava sendo esganado naquela invasão do CT Joaquim Grava. Não estou dizendo que é isso. Aí, em 2015, ele fala, no Brasil só joga no Corinthians. Não foi bem o que aconteceu. Mas, enfim... sabe-se, mas então ficou aquela coisa que já acontece do futebol, mas eu acho que sinceramente Guerreiro nem top 10, a importância dele é inegável, mas o Guerreiro, e aí quando eu tô falando, e de novo sempre é bom reiterar, está falando aqui um cara que acompanha futebol, que estuda futebol e tal, mas não é torcedor. Quem deve falar quem é mesmo é o torcedor do Corinthians. Do Corinthians, O Palmeiras sou bastante reação do rival. Mas enfim, mas a gente sabe mais ou menos esse tipo de situação. E sempre tem que entender, porque ao mesmo tempo, aí pegando na rivalidade do derby paulistano, como é que vocês podem terem como foi o Galhardo e o Tonhão, por exemplo? Pode, como vocês têm o Ezequiel. O Ezequiel é ídolo corintiano. Ezequiel aparecer aqui, aparecer onde for, ele é ídolo. Craque? Claro que não. Galhardo, claro que não é craque, mas é um dos 10 que mais jogaram pelo Palmeiras. A entrega do Ezequiel é muito grande. Tonhão, a torcida ama de paixão. Tonhão, a gente tem grito pro Tonhão, Tonhão, e a figura fantástica. Mas enfim, então tem essas coisas do futebol que são maravilhosas. E quem pode, evidentemente, melhor falar sobre idolatria é o torcedor. E outra coisa também, idolatria é coração de mãe. Você pode ter 7.438. Cristaldo, para mim, é um ídolo que eu tenho como palmeirense. Amo de paixão Cristaldo. Nem ele mesmo se acha um bom jogador mesmo. Então assim, mas é uma figura. Porque ele tem uma média de gols entrando, modo que é do Fedato. Cara, no Palmeiras, nos últimos 50 anos, nenhum jogador entrando no segundo tempo tem tantos gols marcados como Cristaldo. É uma figura muito engraçada e muito eficiente. Então, para mim é ídolo. Ele era muito engraçado. O Tainá. Na frente do Ronaldo Fenômeno para mim, na frente, tá? Birubiru, Rincon, Zé Maria, Vampeta, Zé Maria, Emerson Sheik. Esses 5 na frente do Ronaldo Fenômeno. Tem gente falando aqui do Emerson e até o Romero, viu? Até o Romero. O Romero dá pra discutir mesmo. Sim. Romero, artilheiro da Lena, cadê? Tá perguntando o Cesário aqui. Mas, gente, o Ronaldo Fenômeno, ele não tem essa importância... Muito importante. Pelo que conseguiu fazer a partir dali, sabe? E pelo pacotão também, né? Não é qualquer um que chega e com uma escolha dele, falou, não, eu quero jogar no Corinthians, né? Se esperava, estava treinando no Flamengo do coração. E como ele virou corintiano, o Ronaldo virou corintiano mesmo, muito. De acompanhar o jogo, de cornetar. O Ronaldo é daquelas histórias bacanas do cara que vira muito torcedor de um time. E é um fenômeno, né, cara? Dá para colocar nesse papo todo, claro que dá. O Pretzel já me disse que fica em quinto, né, Pretzel? Aqui o Cássio. Sexto, atrás. Ali, ó, viu? Mesmo nesse cenário, sem colocar em ordem quem é primeiro e segundo, para mim o Cássio à frente do Ronaldo Fenômeno, nesse nosso cenário aí. Tá, o Mauro, o Cássio tá na frente de alguém aqui? Desses aí, para mim, o Rivelino tá com essa distinção que eu faço sempre, tá para mim Rivelino e Marcelinho e Neto. Acho que são esses 3. O Vladimir ainda está na frente, para mim. O Cássio, cara, eu repito, o Cássio, para mim, pode chegar no... o Sócrates, perdão, pelo amor de Deus. Sim. Magrão. Rivelino... Como é que eu fui esquecido? Rivelino... Não, falando sério, ontem eu fiquei falando 1h30 de um projeto que a gente tem com o Sócrates. Enfim, Rivelino, Magrão e Marcelinho. Vai, para elencar, vai. Rivelino... Sócrates, joga todo mundo junto, vai, Rivelino, Sócrates, Magrão, Sócrates, Magrão, bom, Sócrates, Marcelinho, Carioca, Neto, o Cássio brigando com o Vladimir pelo quinto lugar, vai, ao final da eu acho que é mais ou menos isso aí, é que eu tenho, assim, o Cássio tem uma parada que talvez atrapalhe um pouco,
sei se o fato de ser... E aí, quando se fala do Ronaldo, isso entra muito na questão. A personalidade do Cássio é um pouco distinta da de todos aí, à exceção acho que do Vladimir, né? Os outros, a gente tá falando de caras, cara, muito que não passam batido, né? O Cássio até já teve, assim, momentos de mais tentar se impor, né? E tentar talvez virar uma chave, mas é um cara mais low profile ali e tal, e acho que o padrão ídolo do Corinthians tem muito esse cara que incorpora, né, o torcedor e tal. Acho que o Ronaldo teve esse momento um pouco, virou aquela história do bando de loucos, ele soube incorporar isso bem, mas eu tô com o Mauro, eu acho que é por aí. Maluco, né? Assim, era frio e era quente, e era santista, virou muito corintiano. Assim, dos que eu acompanhei, né, e eu peguei muito pouco de Sócrates no geral, o Rivelino não, para mim o que mais representa o corintianismo e a mudança de chave do Corinthians, quando ele coloca de fato o Corinthians no... Tá aqui, além de ser enorme, ele é vencedor. É o Marcelinho Carioca, assim, né? Porque é constante, assim, são todos os anos do Corinthians brigando por muitas coisas aí. O Neto é gigantesco, tem o fato de ter jogado do outro lado, né, pro corintiano, que releva isso, em parte. Todos os lados, né? Jogou Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. Mas é impressionante, o Marcelinho, que levar o nome Carioca, né, e mesmo assim se aceita, é muito doido, né? Eu recebi a mensagem do Sartorato Júnior, ele fala, cara, eu sou corintiano, 53 anos, há 53 anos, meu maior ídolo é o Cássio. É diferente, assim, porque o Cássio, eu acho que ele, não sei se é diferente, pode até ser um padrão, mas é muito grande, né, assim, o cara com uma história já, o clube muito consolidado, porque uma coisa é você ter ali, o Corinthians do Neto, né, que não tinha ganho o Campeonato Brasileiro e tal, a galera brinca lá, porque o Corinthians foi fundado em 90, que é uma loucura, né, o Corinthians chegou, eu fiz uns polêmicas vazias dos maiores clubes de cada década, e incrível como o Corinthians lá atrás, ele tinha conquistas enormes do que era possível, né, assim, de Rio, São Paulo, de não sei o que, times históricos e tal. Então, assim, esse papo com a galera, o Corinthians nasceu em 90, de quem não conhece. Mas, de fato, assim, o primeiro brasileiro, você tinha uma vida pregressa muito forte, mas o Neto se impõe como um ídolo muito grande já numa era moderna. O Cássio, então, cara, com a história ainda mais toda construída do Corinthians, se chegar desse jeito, quase fura fila, né? É incrível. É que eu acho que é o que o Mauro falou antes, né? Para ser ídolo tem 800 motivos, né? Não necessariamente a técnica, não necessariamente a ganhar o título mais importante, a fazer o título mais importante é um monte. O Louco Abreu é ídolo do Botafogo por uma cavadinha, né? E por algumas entrevistas bem boas. Entrevistas, e assim, também uma coisa que é fundamental, falar, mas um ídolo não briga. Gente, o Cássio quase saiu do Corinthians, o Sócrates quase invadiram no vestiário para bater, Marcelo Carioca... Ele e outros momentos muito difíceis. O próprio Neto também teve vários momentos. Sabe, o Rivelino, gente, escorraçado do Corinthians, uma cagada monstruosa que fizeram, e uma sacanagem com o Rivelino que fizeram. E, de novo, que eu falo sempre, o Bruno Otávio tem 2 brasileiros. O Rivelino tem um torneio do Povo, em 71, e um Rio-São Paulo em 66, contra os 3 clubes que foram campeões do Rio-São Paulo, que não teve datas para definir o Rio-São Paulo de 66. Então, assim, também o mensurar em títulos não dá. Mas é aquela coisa, o Rivelino, o pessoal ia ver nos aspirantes o Rivelino jogar. Você vê o que já jogava de bola.